Se você já visitou o centro do Rio de Janeiro, é quase que impossível você não ter ido visitar os Arcos da Lapa, né? Os famosos Arcos da Lapa. Seja para turismo ou então para você curtir a vida noturna, você já deve ter visto lá, bonitão, imponente, o Aqueduto da Carioca, também conhecido como Arcos da Lapa. Até Hollywood já filmou algumas cenas ali do Incrível Hulk, da saga Crepúsculo, Velozes e Furiosos. Mas você sabia que o projeto atual dos Arcos, ele recebeu inspiração no projeto do Aqueduto das Águas Livres, lá de Lisboa, em Portugal? Vem pra Lapa, vem pra Lapa, vem pro berço da boemia carioca, que eu vou te contar essa história. Mas antes eu peço para você ajudar a gente, se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e fazer os comentários aqui. Você conhece os Arcos da Lapa? Você já veio no Rio de Janeiro, você que não é do Rio, ou você sendo do Rio? Escreve aqui nos comentários para mim que eu vou ter prazer em ler teu comentário e responder. Bom, o Rio Carioca. Vamos falar do Rio Carioca. Tudo começa no Rio Carioca. Esse rio nasce na Floresta da Tijuca e percorre os bairros de Cosme Velho, Laranjeiras, Catete e Flamengo, e ele vai desaguar lá na Baía de Guanabara, na altura da Praia do Flamengo. Se você já foi até o aterro do Flamengo, já deve ter visto um deck de madeira exatamente ali com esse cheirinho ruim que infelizmente o Rio Carioca deságua. A maior parte do curso do Rio Carioca hoje em dia ela é subterrânea. E só em alguns trechos, em 3 trechos especificamente, é que a gente consegue ver as águas do rio a céu aberto. O primeiro trecho é na sua nascente, lá na Floresta da Tijuca. O segundo é junto ao Largo do Boticário, no Cosme Velho. Você conhece o Largo do Boticário, né? Você já veio no Rio de Janeiro, ou você é do Rio de Janeiro e não conhece o Largo do Boticário, cara. É ali no Cosme Velho, perto da subida do Cristo. Quando você for visitar o Cristo e descer, dá um pulinho no Largo do Boticário. Então, é ali perto que você vai ver um pedaço do Rio Carioca também. E o terceiro ponto é justamente na sua foz, lá na Praia do Flamengo. Na altura do atual Largo do Machado, o Rio Carioca ele formava uma lagoa grande. Imagina, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, lá na Zona Sul, tinha uma outra lagoa, ali onde é o Largo do Machado, chamada Lagoa do Suruí, que em tupi significa o Rio dos Siris. Para você ver que o rio era vivo, que o rio era cheio de alimentos, que o rio tinha siri. Bom, da Lagoa da Carioca, uma parte das águas seguia até a foz, na Praia do Flamengo, essa que eu já te falei, e uma outra parte se desviava para a esquerda, formando o Rio Catete, que não existe mais. O Rio Catete ele desaguava na Praia do Russell, que é atualmente a Rua do Russell, no bairro da Glória. Você reconheceu o nome dessa rua, né? A Rua do Russell, para onde a Xuxa pedia para você enviar as correspondências na década de 80. Tô ficando velho. E depois, tanto a Lagoa da Carioca, que hoje é o Largo do Machado, né? E o Rio Catete, que corria paralelo ali à Rua do Catete, eles foram aterrados e não existem mais. Bom, quanto aos Arcos da Lapa, muito antes de virar um dos principais pontos turísticos da cidade, essa maravilhosa construção de 270 metros de extensão foi uma das mais importantes obras de infraestrutura do período colonial. A cidade do Rio de Janeiro era repleta de manguezais, pântanos e áreas inundadas, como você sabe, porque ela foi instalada entre o mar e as montanhas. Mas apesar de ter muitos cursos de água potável vindas das nascentes da Floresta da Tijuca, a cidade tinha um problema de infraestrutura para captação e distribuição dessas águas boas que não conseguiam ser utilizadas pelas pessoas, pelos habitantes da cidade. Os primeiros estudos para trazer as águas do Rio Carioca para abastecer a cidade remontam ali de 1602, por determinação do então governador da capitania do Rio de Janeiro, Martim Correia de Sá. Mas lá no iniciozinho, infelizmente, só poucos metros de canos foram assentados e a coisa não foi para frente. Eu não preciso te dizer que, como tudo no Brasil, especialmente no período colonial, toda a construção da canalização do Rio Carioca, enfim, tudo aquilo ali foi construído por mão de obra escravizada, tanto indígena quanto africana, certo? Preciso te lembrar disso. A construção ligava o Morro do Desterro, que hoje é o Morro de Santa Teresa, é o bairro de Santa Teresa, até o Convento de Santo Antônio, que ainda existe também, ali pertinho do atual ponto final dos bondes, né? E eles chegavam a um grande chafariz lindo demais, que ficava instalado ali no Largo da Carioca. Lá no início da construção foi construída uma barragem conhecida como Caixa da Mãe d'Água, que ainda existe até hoje, foi tombada ali em 1998, se não me engano. Os moradores lá de Santa Teresa, eles lutam até hoje para preservar esse monumento histórico, mas o governo tem meio que largado de mão. Tá meio acabado lá, mas se você subir Santa Teresa, você consegue visitar. E na outra ponta, estava um grande chafariz ali no Largo da Carioca. Esse chafariz colonial era de mármore e tinha mais de 15 bicas de bronze. Ele era bonito pra caramba. E ele foi substituído no século XIX por um outro chafariz, esse já projetado por Auguste Grandjean de Montigny, é assim que se fala, que foi um integrante da missão artística francesa, que chegou ao Rio de Janeiro em 1816. O novo chafariz ele ficou pronto em 1848, mas infelizmente ele foi demolido no século XX. O século XX foi brabo para a história do Brasil.
Bom, voltando um pouco ali para 1734, nesse ano o encanamento do aqueduto já estava pronto e chegava ali onde hoje é o bairro da Cinelândia, né, coladinho ali com a Lapa pelo cantinho. Mas o governador Aires de Saldanha decidiu alterar o projeto original e defendeu a vantagem de se prolongar a obra até o Campo de Santo Antônio, que é o atual Lago da Carioca, sugerindo que se construíssem os chamados Arcos Velhos, justamente um aqueduto inspirado no Aqueduto das Águas Livres, que então começava a se erguer lá em Lisboa. E que aqueduto de Lisboa é esse, cara? Vamos falar um pouco sobre esse aqueduto de Lisboa. O Aqueduto das Águas Livres de Lisboa é um complexo sistema de captação e distribuição de água até a cidade de Lisboa, em Portugal, e que tem como obra mais emblemática os magníficos arcos em cantaria que se erguem sobre o Vale de Alcântara, que é um dos cartões postais de Lisboa. Em Lisboa, eles aproveitam as águas do Vale da Ribeira de Carenque, que fica na região de Belas. E olha que espetáculo, olha que espetáculo. Essas águas foram primeiramente utilizadas pelos romanos, que haviam construído uma barragem e um aqueduto, que são a barragem romana de Belas, ou então também conhecida como barragem de Olicipo, que era o nome romano de Lisboa, Olicipo, e o aqueduto romano da Amadora. A construção do aqueduto romano data do século III e se acredita que ela tenha funcionado durante cerca de um século e meio. Um século e meio, pouco tempo, pouquíssimo tempo. Só que não, né? E olha que viagem, cara, olha só que viagem. Os romanos construíram o aqueduto romano da Amadora em Lisboa, cujo traçado serviu para a construção do aqueduto das Águas Livres, que por sua vez serviu de inspiração para a construção do aqueduto da Carioca no Rio de Janeiro, para os Arcos da Lapa. Para você ter uma ideia da resistência do aqueduto das Águas Livres de Lisboa, ele resistiu intacto ao terremoto de Lisboa de 1755. E o nosso aqueduto aqui da Carioca, os Arcos da Lapa, ele foi construído com pedras, né, de cantaria, assim como o aqueduto das Águas Livres de Lisboa também foi construído. Cantaria, você sabe, né? São blocos de rocha bruta que formam sólidos geométricos, normalmente paralelepípedos, que se encaixam perfeitamente e são utilizados na construção de edifícios, de muros, na história toda, né? Um ofício muito antigo. E hoje, tanto lá em Lisboa quanto aqui no Brasil, os aquedutos não servem mais para o propósito inicial, né? Viraram grandes, lindos pontos turísticos. Mas também servem de abrigo para bêbado de madrugada se você estiver vindo do bloco e não tiver mais Uber, nem carro, nem ônibus para você voltar para casa. Falo com conhecimento de causa. Então toda vez que você passar embaixo dos Arcos da Lapa, talvez assim como eu, vendo o mundo girar, como eu já passei muitas vezes por lá na madrugada, tenta se lembrar e como a história dos Arcos da Lapa se interliga com um passado muito remoto lá no Velho Continente, com um passado muito remoto lá em Portugal. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Te vejo numa próxima história sobre o Rio de Janeiro ou sobre algum lugar do Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Jaspion, olega, 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 sei